Infelizmente estamos vendo no Brasil talvez o maior desastre da nossa história em relação à política externa, né, a geopolítica no mundo. O Brasil hoje nada mais nada menos que é um amigo aberto, né, de forma aberta, do terrorismo internacional. O governo Lula é amigo do terrorismo, é amigo do Hamas, é amigo do crime, né? A gente já sabia disso, a gente já sabe disso, qualquer pessoa esclarecida sabe disso, né? Mas o restante da população talvez ainda não tenha se conectado a isso. Vamos lembrar que na eleição, na tal eleição que elegeu ano passado, no final de 2022, Lula como presidente da República, como chefe de Estado, alguns grupos comemoraram a vitória dele. Corruptos, a imprensa podre e vendida, militante, criminosos em presídios, criminosos fora deles, e ditadores, e por fim, terroristas, como o Hamas. O Hamas, que tem, sabe por quê? Mídias sociais, um grupo terrorista de extrema, do extremo califado, né? Em suas redes sociais, parabenizou a vitória do Lula, né? Hoje, o que a gente vê? Os ministros de Lula, Gleisi Hoffmann, chefe líder do PT nacional, né, do Partido Nacional, dizendo que o ataque a Israel, né, o contra-ataque de Israel foi algo brutal. Tá, o Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho, sabe-se lá do que esse sujeito faz, condenado, tem vários processos aqui no ABC, né, falando que Israel está errada na guerra na faixa de Gaza, né? E aí vem a militância, vem a imprensa suja, que é porta-voz dessa turma do PT, colocando também Israel como um vilão. Nossa, mas que ataque pesado. Vamos colocar os pingos nos is, que é o seguinte: toda essa guerra que a gente está vendo, todo o contexto, não é o contexto histórico, né, da luta, da Guerra Santa, das cruzadas, de antes disso, né, da religião e etc. O Hamas, ele é um grupo terrorista. Ele não é como a esquerda coloca, como o PT coloca, como a turma do PT coloca, que ele é uma resistência ao colonialismo. Que colonialismo? Israel foi reconhecido Israel no começo dos anos 50. Inclusive com o voto de Minerva presidido por um brasileiro, Oswaldo Aranha, na Comissão da ONU. E vejam só onde foi parar agora a política externa brasileira. Com o PT, amigo do Hamas, defendendo o Hamas. Aí vai um monte de imbecil atrás deles. Estado colonialista. Contra a opressão. O Hamas está lutando contra a opressão para libertar a Cisjordânia, libertar a faixa de Gaza. Só estão acontecendo ataques agora, contra-ataques de Israel, não foi porque a Palestina fez um ataque, quebrou o cessar-fogo. Não, muito pelo contrário, porque o grupo Hamas cometeu atentados terroristas contra civis, matando aleatoriamente, estrupando, sequestrando pessoas, estrupando mulheres, matando, degolando, jogando em valas públicas, em valas, nas ruas, né? Valas públicas assim, né? Valas, como era feito com os nazistas, faziam com os judeus, né? Sequestraram crianças, colocaram em jaulas, depois degolaram a cabeça de crianças e bebês recém-nascidos e jogaram pelas ruas. Para a turma do PT, isso não é extremismo. Não saiu uma nota do governo brasileiro condenando o Hamas. Não, pelo contrário. Saiu condenando as ações de Israel. Vamos lembrar que no começo do ano, Lula falou que Israel estava errada na questão geopolítica. Israel estava invadindo o território de Gaza, né? Ele era o invasor. Vamos colocar que o PT, poucas semanas atrás da ONU, Lula falou que ia estreitar as relações novamente com o Irã, que patrocina o terrorismo internacional, abertamente. Ataques terroristas pelo mundo, né? Estreitar relações com um país que quer produzir uma bomba atômica para exterminar o Ocidente. Brasil, grande produtor de urânio. Que história é essa, cara? Olha onde foi parar a política pública brasileira. A imprensa que dizia que, nossa, Jair Bolsonaro, as falas deles são comprometedoras pela geopolítica, o Brasil é mal visto. E agora o Brasil é bem visto? Cadê a imprensa falando? O Brasil é bem visto se aliando com terroristas?
Um governo que é contra o Estado de Israel, assim como os nazistas eram contra o Estado de Israel, contra os judeus. Porque a única premissa dos estados que querem atacar Israel é limpar ela do mapa. É limpar o Estado de Israel do mapa. Eles querem amanhã, se puder, eliminar Israel do mapa. Israel está cercado de inimigos ali. Salve conduta a Arábia Saudita. Não porque também não queira, por suas questões, por diversas questões, mas porque é uma aliada econômica do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Mas o resto do entorno, Irã, Síria, Líbia, todos eles, Palestina, Jordânia, não querem apenas tomar o território santo, tomar o território, ter o controle da faixa de Gaza, ter o controle da Palestina. Não. O que eles querem é tirar Israel do mapa. E o PT é um financiador disso. O PT é um financiador disso. O governo brasileiro hoje é um financiador disso. Ele, o Padilha, que é ministro também do Lula, não sabe de quê, né? Entre os seus 50 ministérios, foi um dos que recebeu um navio de guerra iraniano que atracou aqui no porto no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil é uma nação que hoje recebeu um navio de guerra, deixou atracar, recebeu com honrarias, recebe terroristas, recebe um ditador assassino que é o Nicolás Maduro, vai estreitar relações com o Irã, um país que patrocina o terrorismo pelo mundo, ataques terroristas, já ceifaram milhões de vidas inocentes, não é contra um Estado, é contra pessoas. E agora é dando um salvo-conduto, dizendo abertamente que concorda com o Hamas, é parceiro do Hamas. Né? Então, é lamentável, é uma vergonha o momento que estamos, né, sendo representado, a forma que estamos representados. A nação brasileira, que sempre foi um país de neutralidade e principalmente ao lado das questões justas, do mundo livre, hoje não. Hoje o Brasil está ao lado do terrorismo internacional e do que há de pior na geopolítica mundial.